Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Um fazendeiro milionário solitário ouve um choro vindo de uma lixeira velha em sua propriedade. Ao se aproximar, descobre um bebê abandonado. E sua decisão naquele instante muda completamente o destino de 3 vidas. O que parecia um dia comum se transforma numa história de fé, dor e renascimento. A solidão tem cheiro. Cheira a café velho na xícara esquecida, a poeira acumulada nos quadros da parede, a roupa lavada que ninguém mais dobra com carinho. Tem também um som, ou melhor, a ausência dele. É o vazio que sobra quando você grita e ninguém responde. Quando você acorda e não há motivo para sorrir. Meu nome é Raul, tenho 52 anos, 3 fazendas espalhadas pelo interior, mais gado do que consigo contar, e dinheiro suficiente para viver sem trabalhar pelo resto da vida. Mas a verdade, amigo, é que nada disso importa quando você dorme sozinho e acorda sozinho. Quando o único barulho que te acompanha no café da manhã é o ranger da cadeira de madeira velha. Faz 5 anos que perdi minha esposa, Helena. Ela morreu no parto. O bebê também. Desde então, cada canto dessa fazenda virou um altar de lembranças. A varanda onde a gente tomava café enquanto via o sol nascer. O quarto que preparamos com tanto carinho, cheio de móveis de madeira clara e cortinas amarelas. O berço que nunca foi usado. Tudo ficou lá, intocado, como um museu da dor. Eu poderia ter vendido tudo, ido embora, começado de novo em outro lugar. Mas para quê? A dor viaja com a gente. Ela não fica presa num endereço. Então continuei. Acordava cedo, montava no cavalo, inspecionava as cercas, conversava com os peões, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro eu era só um homem vazio caminhando por terras cheias. Naquela manhã de quinta-feira, acordei antes do sol. O ar ainda estava fresco, com aquele cheiro gostoso de terra úmida que fica depois de uma noite fria. Preparei meu café, tomei em silêncio e saí para fazer a ronda. Tinha uma cerca na divisa leste que precisava de reparo, e eu gostava de ir pessoalmente. Não porque fosse necessário, eu tinha capataz para isso, mas porque cavalgar me dava a ilusão de propósito. Selei o trovão, meu cavalo alazão, e segui pela estrada velha. Essa estrada era pouco usada. Na verdade, quase ninguém passava por ali. Era só terra batida, cerca de arame de um lado e mata fechada do outro. De vez em quando cruzava com algum caminhão de leite, algum vizinho de moto. Mas naquele dia não havia ninguém. Só o silêncio. O sol começava a subir no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam alto, anunciando o calor que viria. O suor já escorria pelas minhas costas. O trovão seguia no trote, tranquilo, mastigando o freio de vez em quando. Eu estava perdido nos meus pensamentos, pensando em Helena, no filho que nunca conheci, na vida que nunca vivi, quando ouvi um som, baixo no começo, distante, como se viesse de longe, abafado pelo vento. Puxei as rédeas. O trovão parou. Fiquei em silêncio, tentando identificar o que era, e então ouvi de novo. Um choro. Não era de bicho, não era de passarinho ferido, não era o miado de um gato abandonado. Era um choro humano, um choro de bebê. Meu coração disparou. Desci do cavalo num movimento rápido, quase tropeçando. Amarrei as rédeas num poste de cerca e segui o som. Meus passos afundavam na terra solta, levantando poeira. O sol agora batia forte na nuca. O suor escorria pelo rosto. Mas o choro estava ficando mais alto, mais desesperado. Contornei um monte de capim seco e mato fechado. Meu coração batia tão forte que eu quase não conseguia ouvir mais nada. E então vi uma lixeira. Verde, de metal, velha, enferrujada, jogada de lado junto a uma cerca caída.
O tipo de lixeira que a prefeitura distribui, mas que às vezes as pessoas abandonam nas estradas quando não querem mais. O choro vinha de dentro dela. Corri, tropecei numa pedra, quase caí, mas segui. Minha respiração estava descompassada, as mãos tremiam. Agarrei a tampa da lixeira e levantei. O cheiro me atingiu na cara, um cheiro de metal quente, de sol batendo em plástico velho, de urina e sujeira. E lá dentro, um bebê pequeno, talvez com poucos meses de vida, enrolado num pano sujo, esfarrapado que já tinha sido branco, a pele avermelhada, o rostinho contraído de choro, os olhinhos inchados, as mãozinhas cerradas, tremendo. Ele estava vivo, mas por quanto tempo? Meu corpo inteiro gelou, mesmo com o calor do sol. Senti um nó na garganta tão apertado que mal conseguia respirar. As lágrimas vieram sem pedir licença, embaçando minha visão. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegar o bebê. Meu Deus! Sussurrei com a voz embargada. Meu Deus! Peguei ele com cuidado, como se fosse de vidro. O corpinho estava quente demais. A respiração era rápida, entrecortada. Ele chorava fraco agora, como se estivesse perdendo as forças. Apertei ele contra o peito, sentindo o coraçãozinho batendo rápido, desesperado. Calma, calma, murmurei, mais para mim do que para ele. Você tá seguro agora. Olhei em volta. Nada, nenhum carro, nenhuma casa, nenhum sinal de quem tinha feito aquilo. Quem abandona um bebê numa lixeira no meio do nada? Que tipo de monstro faz isso? Estava prestes a voltar para o cavalo quando ouvi outro som. Um motor. Vinha da estrada. Devagar. Um carro subindo a ladeira de terra. Meu corpo inteiro ficou alerta. Instinto, puro instinto. Não sei porquê, mas senti que precisava me esconder. Algo dentro de mim gritou: não deixe ninguém ver o bebê. Corri para o meio do mato, puxando o trovão comigo. Me agachei atrás de um toco de árvore, segurando o bebê firme contra o peito. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que quem estivesse no carro ia ouvir. O carro parou. Era uma caminhonete velha, vermelha, com a lataria amassada. A porta se abriu com um rangido. Um homem desceu, alto, magro, com boné sujo e camisa xadrez. Ele olhou em volta, caminhou até a lixeira, abriu a tampa. Ficou parado, olhando lá dentro. O rosto dele mudou. Passou de confusão para raiva. Ele chutou a lixeira com força, fazendo ela rolar. Olhou para a estrada, para os lados, como se procurasse alguma coisa. Ou alguém. Meu sangue gelou. Foi ele. Ele que jogou o bebê aqui. Fiquei imóvel, segurando a respiração. O bebê tinha parado de chorar, mas ainda tremia nos meus braços. Eu rezava para que ele não voltasse a chorar. Não agora. O homem ficou ali por mais alguns minutos, olhando, procurando. Depois cuspiu no chão, voltou para a caminhonete e saiu. Devagar. Como quem ainda estava procurando. Esperei até o som do motor sumir completamente no horizonte. Só então respirei. Olhei para o bebê nos meus braços. Ele tinha aberto os olhos, olhos escuros, fundos, assustados, mas vivos. Você não vai voltar para lá, sussurrei com a voz firme. Nunca mais. Montei no trovão, segurando o bebê com um braço e galopei de volta para a fazenda. O galope do trovão ecoava na estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha que grudavam no suor do meu rosto. Eu segurava o bebê com o braço esquerdo apertado contra o peito, enquanto a mão direita puxava as rédeas com força. Cada solavanco do cavalo me fazia apertar mais, com medo de deixá-lo cair. O coração batia descompassado. Não era só pelo esforço físico. Era pelo medo, pelo desespero, pela urgência de chegar logo em casa e saber se aquela criança ia sobreviver. O sol agora estava alto, castigando. O calor subia em ondas da terra, distorcendo a paisagem à frente. Minha camisa estava encharcada. O bebê continuava quieto demais para ser bom sinal. Aguenta aí, pequeno, murmurei.
sem tirar os olhos da estrada. Só mais um pouco. A fazenda apareceu no horizonte. O portão de madeira, a casa grande com suas paredes brancas e telhado vermelho, os currais ao fundo. Nunca tinha sentido tanto alívio ao ver aquele lugar. Passei pelo portão em disparada. Os cachorros começaram a latir. 2 peões que estavam consertando uma cerca levantaram a cabeça, surpresos com a pressa. "Tio Raul, que foi?" gritou o Zé Maria, largando o martelo e correndo na minha direção. Não respondi. Desci do cavalo antes mesmo dele parar completamente, quase caindo. Corri para casa, subindo os 3 degraus da varanda de uma vez. "Dona Lourdes!" gritei, empurrando a porta da cozinha. "Dona Lourdes!" A cozinheira apareceu da despensa, limpando as mãos no avental. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Trabalhava comigo fazia mais de 20 anos. Conhecia cada canto daquela casa e cada canto da minha dor. "Meu Deus do céu, seu Raul, o que aconte?" Ela parou no meio da frase quando viu o bebê nos meus braços. O rosto dela empalideceu. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Achei ele... Minha voz saiu rouca, tremida. Achei ele numa lixeira, na estrada velha. Jesus amado. Dona Lourdes se aproximou, as mãos indo instintivamente para o rosto. "Mas quem faria uma coisa dessas?" "Não sei." Estendi o bebê para ela, as mãos ainda tremendo. "Mas ele está muito quente. Precisa de água, leite, alguma coisa." Dona Lourdes pegou o bebê com a delicadeza de quem já criou 6 filhos. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto examinava o rostinho sujo, o corpinho frágil. "Coitadinho, coitadinho." Ela sussurrava, balançando de leve. "Vou preparar água morna, pano limpo e vou fazer um mingau bem ralo. Seu Raul, pega aquela coberta que está no armário do quarto de visita." Obedeci sem questionar. Subi as escadas correndo, entrei no quarto que ficava sempre fechado, aquele que Helena tinha preparado para os hóspedes, e peguei a coberta azul que estava dobrada no armário. Quando voltei, Dona Lourdes já tinha o bebê deitado sobre a mesa da cozinha, limpando ele com um pano úmido. Cada movimento era cuidadoso, maternal. Ela limpava o rostinho, os bracinhos, as perninhas finas. O bebê choramingava baixinho, mas não tinha força nem para isso. "Ele está desidratado", Dona Lourdes murmurou, a voz tensa. "E provavelmente com fome. Quanto tempo acha que ele estava lá?" "Não sei. Algumas horas? Talvez a noite toda." Passei a mão pelo cabelo, desesperado. "Tinha um homem. Ele voltou. Estava procurando." Dona Lourdes levantou os olhos para mim assustada. "Procurando o bebê?" "Acho que sim." "Então a gente não pode levar ele para o hospital da cidade." Ela falou baixo, mas com firmeza. "Se esse homem estiver procurando, é lá que ele vai primeiro." Meu estômago revirou. Ela tinha razão. "Mas e se ele precisar de médico? A gente cuida dele aqui primeiro." Dona Lourdes já estava aquecendo leite numa panela pequena. "Se piorar, a gente leva, mas por enquanto a gente protege." Proteger. A palavra ecoou dentro de mim como um sino. Eu não tinha conseguido proteger Helena, não tinha conseguido proteger meu filho, mas aquele bebê eu podia proteger. Dona Lourdes preparou uma mamadeira improvisada com um copinho e um pano limpo. Segurou o bebê no colo e foi pingando o leite morno nos lábios dele, devagar, com paciência infinita. No começo, ele não reagiu, mas depois de alguns segundos a boquinha começou a se mexer. Ele sugou, fraco, mas sugou. Isso, meu anjo." Dona Lourdes sorriu pela primeira vez, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Vai beber, vai ficar forte." Fiquei ali parado, vendo aquela cena. Uma mulher que não era mãe dele, cuidando como se fosse. Um bebê que deveria estar morto, lutando para viver. E eu, um homem que achava que não tinha mais nada a oferecer, descobrindo que ainda tinha.
O bebê mamou devagar, aos poucos. Depois de um tempo, os olhinhos começaram a pesar. Ele adormeceu nos braços de Dona Lourdes, a respiração finalmente mais calma. Vou levar ele para o quarto de visita, ela sussurrou. A gente faz uma caminha improvisada e eu fico de olho. Não, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Leva ele para o quarto que era do bebê. Dona Lourdes me olhou com aqueles olhos cheios de compreensão e dor. Seu Raul, tem certeza? Tenho. Fazia 5 anos que eu não entrava naquele quarto. 5 anos que a porta ficava fechada, trancada, como um túmulo. Mas agora, subindo as escadas atrás de Dona Lourdes, com o bebê dormindo nos braços dela, senti que era hora. Abri a porta devagar. O cheiro de mofo tomou conta do ar. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina amarela, iluminando a poeira que flutuava no ar. O berço de madeira clara ainda estava no canto, intocado. Os bichinhos de pelúcia na prateleira. O móbile de estrelinhas pendurado no teto. Tudo como Helena tinha deixado. Tudo como deveria ter sido. Dona Lourdes entrou em silêncio. Colocou o bebê no berço, ajeitou a coberta em volta dele e ficou ali parada, olhando. Ele vai ficar bem aqui, ela sussurrou. Eu não consegui responder, só consegui olhar aquele berço finalmente ocupado, aquele quarto finalmente cumprindo seu propósito. Dona Lourdes passou por mim, apertando meu ombro de leve antes de sair. Fiquei sozinho ali, de pé ao lado do berço, vendo o peitinho do bebê subir e descer, vivo. As lágrimas vieram sem aviso, caíram silenciosas, quentes, molhando meu rosto sujo de poeira e suor. Eu não sei quem você é, sussurrei, a voz quebrada, mas eu juro que vou te proteger. Saí do quarto, fechando a porta devagar, e desci as escadas. Lá fora, o dia seguia. O sol castigava, as cigarras cantavam, o gado mugia ao longe. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha um motivo para acordar no dia seguinte. A tarde passou devagar. Dona Lourdes não saiu do lado do bebê. Eu tentei trabalhar, tentei me distrair, mas não conseguia. Ficava subindo toda hora para ver se ele estava bem, se ainda estava respirando. Os peões me perguntaram o que tinha acontecido. Inventei uma história vaga sobre ter achado uma criança perdida. Mandei todo mundo ficar de boca fechada. Quanto menos gente soubesse, melhor. Lá pelas 5 da tarde, o céu começou a mudar. Nuvens pesadas, escuras, se acumulavam no horizonte. O vento ficou mais forte, trazendo cheiro de chuva. Ia ter temporal. Fechei as janelas da casa, tranquei os currais, mandei os peões recolherem as ferramentas. Dona Lourdes preparou janta cedo. Arroz, feijão, bife acebolado. Mas nenhum de nós tinha fome. O bebê acordou chorando perto das 6. Dona Lourdes preparou outra mamadeira. Dessa vez, ele mamou com mais força. Bom sinal. Quando a noite caiu, a chuva chegou. Forte, pesada. O vento batia nas janelas como se quisesse arrancá-las. Os trovões sacudiam a casa. Os relâmpagos iluminavam a sala em flashes brancos e assustadores. Eu estava na varanda vendo a tempestade quando ouvi batidas na porta, fortes, desesperadas. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei para o portão. Estava trancado. Quem diabos batia naquela hora no meio daquela chuva? Peguei a espingarda que ficava atrás da porta e me aproximei. Quem é? Gritei, a voz abafada pelo barulho da chuva. Por favor! Era uma voz de mulher, chorosa, desesperada. Por favor, me ajuda! Abri a porta. E lá estava ela. Uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, completamente encharcada, o cabelo grudado no rosto, a roupa rasgada, suja de lama e sangue, os pés descalços, sangrando, o olhar perdido, vazio, como de quem já não tem mais nada a perder. Ela tropeçou para frente, caindo de joelhos. Meu filho!
Ela soluçava, as mãos agarrando minha perna. Meu filho! Ele jogou meu filho fora! Eu preciso achar ele! Meu sangue gelou. Ela estava falando do bebê. Por um segundo, o mundo parou. A chuva caía como uma cortina ao nosso redor. Os trovões ribombavam longe. A mulher aos meus pés tremia tanto que parecia que ia desmanchar ali mesmo, virar lama junto com a terra encharcada. Meu coração batia descompassado. A espingarda pesava na minha mão. Ela veio buscar o bebê. Será que ela foi quem jogou ele fora? Ou será que... Por favor, ela repetia, a voz quebrada, quase inaudível entre os soluços. Eu procurei a noite toda. Ele jogou meu menino na estrada, eu não consegui impedir. As palavras saíam atropeladas, sem ordem, como se ela estivesse revivendo um pesadelo em câmera lenta. Olhei para ela. Realmente olhei. O rosto inchado, o lábio partido, marcas roxas no pescoço, nos braços. As roupas rasgadas não eram só pela correria, eram de luta, de resistência. Aquela mulher não tinha abandonado o filho. Ela tinha tentado salvá-lo. Entra, murmurei, abaixando a espingarda. Entra logo. Ajudei ela a se levantar. O corpo dela era puro osso. Não devia pesar nem 50 quilos. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Segurei ela pelo braço e a puxei para dentro da casa, fechando a porta contra o vento. Dona Lourdes apareceu da cozinha, secando as mãos no avental. Quando viu a mulher, a expressão dela mudou na hora. Meu Deus! Ela correu até nós. Seu Raul, quem é? A mãe, respondi baixo. É a mãe do bebê. Dona Lourdes cobriu a boca com a mão, os olhos se enchendo de lágrimas. Sem dizer nada, ela pegou uma toalha que estava pendurada na cadeira e começou a secar o rosto da mulher com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Vem, filha, vem comigo. Dona Lourdes murmurava, levando ela para a cozinha. Vou te dar roupa seca, comida quente. Mas a mulher não se movia. Ela só olhava para mim. Os olhos fundos, desesperados. Meu filho, ela sussurrou. Você viu meu filho? Engoli seco. O nó na garganta apertou tanto que quase não consegui falar. Vi. Ele tá vivo? Tá. Ela desabou. Caiu de joelhos de novo, no meio da sala, soluçando tão alto que o som abafou até a chuva lá fora. As mãos no rosto, o corpo todo se sacudindo, como se todas as forças que a mantinham de pé finalmente tivessem se rompido. Graças a Deus, graças a Deus, ela repetia entre lágrimas. Eu achei que ele tinha... Dona Lourdes se ajoelhou ao lado dela, abraçando ela com força. E eu fiquei ali parado, sentindo um peso enorme no peito. Aquela mãe tinha corrido quilômetros debaixo de chuva, machucada, sozinha, sem saber se o filho estava vivo ou morto. E mesmo assim, não desistiu. Isso é amor, amor de verdade. Depois de alguns minutos, a mulher se acalmou um pouco. Dona Lourdes ajudou ela a se levantar e a levou até a cozinha. Sentou ela numa cadeira, colocou um cobertor em volta dos ombros dela e preparou um chá quente. Eu me sentei do outro lado da mesa, ainda processando tudo. Qual é seu nome? Perguntei, a voz mais suave agora. Cíntia? Ela respondeu baixinho, segurando a xícara de chá com as duas mãos trêmulas. Meu nome é Cíntia. Cíntia, repeti. Me conta o que aconteceu, desde o começo. Ela respirou fundo. As lágrimas continuavam escorrendo, mas agora ela parecia ter encontrado um fio de força em algum lugar lá dentro. Eu casei com ele faz 3 anos. O Valdir. A voz dela tremia. No começo, ele era bom, trabalhador. Mas depois ele começou a beber. E quando bebia, ficava violento. Ela fechou os olhos, como se as lembranças doessem fisicamente. Quando eu engravidei, achei que ia mudar. Achei que ele ia melhorar, mas piorou. Ele não queria o bebê.
Dizia que a gente não tinha dinheiro, que era mais uma boca para alimentar, que eu era burra de ter ficado grávida. Minha mandíbula se contraiu. Conhecia homens assim, covardes que descontam suas frustrações em quem não pode se defender. Quando o Gabriel nasceu, ela continuou, a voz quebrando de novo. Quando meu filho nasceu, achei que ele fosse mudar, mas não mudou. Ele bebia mais, batia mais. E ontem ele chegou em casa bêbado, dizendo que a gente ia ter que se livrar do bebê, que ele não aguentava mais o choro, a falta de dinheiro, a responsabilidade. Dona Lourdes soltou um gemido baixo, de dor, e cobriu a boca com a mão. Eu disse que não, Cíntia continuou, as palavras saindo em jorros agora. Disse que ele podia fazer o que quisesse comigo, mas que não ia tocar no meu filho. E então ele me deu um soco. Eu caí. E quando levantei, ele já tinha pegado o Gabriel. Eu corri atrás dele, gritando, implorando, mas ele me empurrou de novo, me jogou no chão, subiu na caminhonete com o bebê e saiu. Ela parou, a respiração descompassada, o rosto vermelho de tanto chorar. Eu corri atrás, descalça na estrada, mas não consegui alcançar. Vi ele parar, vi ele descer da caminhonete e depois voltar sozinho, sem o Gabriel. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Eu sabia o que ele tinha feito, Cíntia sussurrou, olhando para baixo. Eu sabia. Então eu continuei correndo, procurando, gritando o nome do meu filho até a voz sumir. Passei a noite toda na estrada. Choveu, mas eu não parei. Não podia parar, porque se eu parasse, ela não terminou a frase. Não precisava. E então eu vi a luz da sua casa. Ela levantou os olhos para mim. E pensei que talvez alguém aqui tivesse visto alguma coisa, que talvez ainda houvesse uma chance. Levantei da cadeira, devagar, e me aproximei dela. Cíntia, seu filho tá vivo. Tá aqui, tá seguro. O rosto dela se transformou. Descrença, esperança, alívio, tudo ao mesmo tempo. Aqui, ela mal conseguia falar. Ele tá aqui? Tá. Ela levantou num pulo, quase derrubando a cadeira. As pernas tremiam tanto que Dona Lourdes teve que segurá-la. Eu preciso ver ele, por favor. Olhei para Dona Lourdes. Ela assentiu. Vem, eu disse, indicando a escada. Vem comigo. Subimos devagar. Cíntia tremia a cada degrau, segurando no corrimão como se fosse desmaiar a qualquer momento. Quando chegamos à porta do quarto, parei. Ele estava desidratado, com fome, mas a Dona Lourdes cuidou bem dele. Ele mamou, tá limpinho, aquecido, tá dormindo agora. Cíntia não respondeu, só assentiu, as lágrimas escorrendo de novo. Abri a porta. A luz fraca do abajur iluminava o quarto, o berço no canto, e dentro dele, enrolado na coberta azul, o pequeno Gabriel. Cíntia soltou um som que não era bem um grito nem bem um soluço. Era algo entre os dois. Ela correu até o berço, caindo de joelhos ao lado, e estendeu as mãos trêmulas para tocar o filho. Gabriel, meu Gabriel. Ela chorava, passando os dedos pelo rostinho dele, pelos dedinhos das mãos, como se precisasse confirmar que ele era real. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. O bebê se mexeu um pouco, mas não acordou. Continuou dormindo, tranquilo, alheio ao drama que o cercava. Cíntia pegou ele no colo com cuidado e o apertou contra o peito. Balançou de leve, beijando a cabecinha dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu pensei que tinha perdido você. Ela sussurrava. Mas você tá aqui. Você tá vivo. Saí do quarto em silêncio, deixando ela com o filho. Desci as escadas e encontrei Dona Lourdes esperando, também chorando. Coitada, ela murmurou, enxugando os olhos com o avental. Coitada dessa mãe. É, concordei, a voz rouca. Mas ela não é mais uma mãe sozinha. A gente vai ajudar. Dona Lourdes me olhou, surpresa. Seu Raul, o que o senhor está pensando? Ela não pode voltar para casa. Não com aquele homem.
Minha voz saiu firme, decidida. Ela fica aqui, com o bebê, pelo tempo que precisar, até a gente resolver isso direito. E se o marido vier procurar? Se vier, eu tô esperando. A chuva lá fora continuava caindo, lavando a terra, lavando as feridas. Dentro da casa, pela primeira vez em anos, havia vida. Havia propósito, havia esperança. A noite arrastou devagar, pesada como chumbo. A chuva não dava trégua, batia no telhado num ritmo constante, quase hipnótico. Os trovões já tinham se afastado, mas o vento ainda uivava pelas frestas das janelas, como se quisesse entrar. Cíntia não saiu do quarto. Ficou lá, sentada no chão ao lado do berço, segurando a mãozinha do Gabriel, vigiando cada respiração dele, como se tivesse medo de que, se piscasse, ele desapareceria de novo. Dona Lourdes preparou um colchonete e algumas cobertas, mas Cíntia nem olhou. Disse que ia ficar ali mesmo, no chão, perto do filho. Eu entendi. Naquela noite, ela precisava ter certeza de que ele estava perto. Precisava sentir que ele estava seguro. Desci para a sala, acendi a lareira, mais pelo conforto do que pelo frio, e me sentei na poltrona de couro velho que ficava de frente para a janela. Dona Lourdes trouxe café quente e ficou ali comigo por um tempo, em silêncio. "O senhor fez a coisa certa", ela disse finalmente. "Não fiz nada demais. Qualquer um teria feito." "Não, seu Raul." Ela balançou a cabeça, o olhar firme. "Qualquer um teria passado direto, fingido que não viu ou deixado na polícia e esquecido. Mas o senhor trouxe ele para casa, para o quarto. E isso significa alguma coisa." Fiquei em silêncio. Ela tinha razão, mas eu não sabia bem o que aquilo significava. Só sabia que quando vi aquele bebê naquela lixeira, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. "A senhora acha que eu estou fazendo certo?" Perguntei, baixo. "Deixar ela ficar aqui? Esconder o bebê? E se o marido aparecer? Se ele aparecer, a gente enfrenta." Dona Lourdes levantou, ajeitando o avental. "Mas essa moça e essa criança precisam de proteção. E se não for a gente, quem vai ser?" Ela tinha razão. De novo. Dona Lourdes subiu para dormir, mas eu fiquei ali, olhando a chuva cair, pensando em Helena, no filho que eu nunca conheci. Naquela noite fazia 5 anos quando tudo desmoronou. Eu estava dirigindo, voltando da cidade. Helena tinha ido fazer o último ultrassom. Estava no 9º mês, a barriga enorme, mas ela insistiu em ir sozinha porque eu tinha uma reunião importante com uns compradores de gado. Besteira. Eu devia ter cancelado tudo e ido com ela, mas não fui. E quando o telefone tocou, era o hospital. "Senhor Raul, sua esposa deu entrada aqui, o bebê tá vindo, o senhor precisa vir rápido." Dirigi como um louco, passei todos os sinais, bati em não sei quantos buracos. Rezei todas as orações que sabia e mais algumas que inventei na hora. Mas quando cheguei, era tarde demais. Helena tinha tido complicações no parto, hemorragia. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram salvar ela, nem o bebê. Meu filho nasceu morto. E minha esposa morreu 10 minutos depois, sem nunca ter segurado ele nos braços. Eu vi os dois, cobertos com lençóis brancos, frios, silenciosos, e naquela sala de hospital, com cheiro de desinfetante e morte, uma parte de mim morreu também. Voltei para a fazenda sozinho. Enterrei os dois juntos, debaixo do pé de ipê amarelo que Helena adorava. E tranquei o quarto do bebê. Nunca mais entrei lá. Até hoje. Um barulho me tirou das lembranças. Passos descendo a escada. Era Cíntia. Ela estava usando uma das camisolas velhas que Dona Lourdes tinha dado. O cabelo ainda estava úmido, mas pelo menos limpo. O rosto continuava inchado, mas os olhos tinham uma luz diferente. Uma luz de quem encontrou algo que achava perdido. "Desculpa", ela murmurou, parando no pé da escada. "Não queria incomodar, só vim pegar um copo d'água." "Não incomoda." Levantei da poltrona.
Vem, senta aqui. Deve estar com fome também. Tem bolo na cozinha. Ela hesitou, mas aceitou. Sentou na cadeira do outro lado da mesa de centro, encolhida, como se quisesse ocupar o mínimo de espaço possível. Trouxe água, bolo e um prato com queijo e pão. Ela comeu devagar, como se tivesse esquecido o que era sentir o gosto de comida. Obrigada, ela disse depois de um tempo. Por tudo. Eu não sei como agradecer. Se o senhor não tivesse achado ele, não precisa agradecer. Preciso sim. Ela levantou os olhos para mim e pela primeira vez vi um pouco de firmeza neles. O senhor salvou meu filho e me salvou também, porque se ele tivesse morrido, eu não ia aguentar. Fiquei em silêncio. Entendia bem aquela dor. Cíntia. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Você não pode voltar para casa, não com ele. Você sabe disso, né? Ela assentiu devagar. Eu sei. Então você fica aqui, pelo tempo que precisar, até a gente resolver isso. Tem espaço de sobra. Dona Lourdes vai ajudar. E eu vou garantir que ele não chegue perto de vocês. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram de alívio. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que o senhor está fazendo isso? Nem me conhece. Respirei fundo. A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Comecei, mas a voz falhou. Tentei de novo. Porque eu perdi meu filho antes mesmo de conhecer ele, e minha esposa junto. E desde então, essa casa virou um túmulo. Mas hoje eu entrei naquele quarto de novo e vi vida lá dentro e percebi que talvez Deus tenha me dado uma segunda chance, não de ser pai, mas de fazer diferença na vida de alguém. Cíntia me olhou por um longo tempo, os olhos cheios de compreensão e gratidão. Seu filho teria orgulho do Senhor, ela sussurrou. Senti o nó na garganta apertar de novo. Abaixei a cabeça, tentando controlar a emoção. Espero que sim. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a chuva lá fora. Dois estranhos unidos por tragédias diferentes, mas pela mesma necessidade de cura. Eu vou trabalhar, Cíntia disse de repente. Vou ajudar na casa, na cozinha, no que precisar. Não quero ser peso. Não é sobre isso. Mas é para mim. Ela levantou, firme. Eu preciso me sentir útil. Preciso saber que estou fazendo alguma coisa. Pro Gabriel e por mim mesma. Assenti. Entendi aquilo também. Às vezes a única forma de lidar com a dor é se manter ocupado. Tudo bem, mas por agora, descansa. Você passou por muita coisa. Ela concordou e subiu de volta para o quarto. Eu fiquei ali, sozinho de novo, mas de alguma forma, menos sozinho do que antes. A madrugada chegou sem aviso. A chuva finalmente parou. O céu começou a clarear, revelando nuvens pesadas que se afastavam devagar. O cheiro de terra molhada entrava pelas janelas, fresco e renovador. Subi as escadas devagar e parei na porta do quarto. Cíntia estava dormindo no colchonete que Dona Lourdes tinha preparado. O Gabriel estava no berço, também dormindo, o peitinho subindo e descendo num ritmo tranquilo. Fiquei ali parado, só olhando. Aquele quarto, que por 5 anos tinha sido um monumento à perda, agora era um santuário de esperança. E pela primeira vez, desde que Helena se foi, senti que talvez, só talvez, eu pudesse seguir em frente. Não esquecendo, nunca esquecendo, mas seguindo. Fechei a porta com cuidado e desci para preparar café. O sol estava nascendo quando ouvi o barulho de motor lá fora. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei pela janela. Era a caminhonete vermelha, a mesma que eu tinha visto na estrada. E o homem que descia dela tinha a mesma cara que eu tinha visto jogando fora aquele bebê. Valdir tinha vindo buscar o que era dele, e eu estava esperando. O coração disparou no peito, mas meus pés ficaram firmes no chão.
A caminhonete vermelha parou na frente do portão. O motor morreu. A porta se abriu com um rangido metálico que cortou o silêncio da manhã. Valdir desceu. Era como eu lembrava, alto, magro, com aquele boné sujo enfiado na cabeça e uma camisa xadrez manchada de suor e lama. Mas agora, de perto, dava para ver mais. O rosto marcado por noites mal dormidas. Os olhos vermelhos, de bebida ou de raiva, não dava para saber. As mãos inquietas, abrindo e fechando, como se procurassem algo para quebrar. Ele olhou para casa, depois para o portão, depois de novo para casa. Estava procurando. Peguei a espingarda que tinha deixado apoiada na parede e saí para a varanda. Não apontei, só segurei. Firme, visível. Valdir me viu e parou. Por um segundo, ficamos ali, nos medindo. Dois homens separados por um portão de madeira e por escolhas muito diferentes. "Bom dia", ele disse, a voz rouca, arrastada. Tentava soar educado, mas a tensão por baixo era óbvia. "Desculpa incomodar tão cedo. O que você quer?" Minha voz saiu seca, sem espaço para conversa fiada. Ele deu um meio sorriso torto, nervoso. "Tô procurando minha mulher. A Cíntia, cabelo castanho, baixinha, magrinha. A gente brigou ontem e ela saiu de casa. Tô preocupado, sabe como é? Mulher nervosa faz besteira." Cada palavra que saía da boca dele me dava ânsia. Mulher nervosa, como se ela fosse o problema. "Não vi ninguém", respondi sem piscar. Ele coçou a nuca, o sorriso sumindo. "É que o rastro dela vinha para esse lado. Uns vizinhos disseram que viram ela correndo pela estrada ontem de noite. Pensei que talvez ela tivesse pedido ajuda em alguma casa por aqui. Não pediu." O maxilar dele se contraiu. A mão direita foi para o bolso. Meu dedo roçou no gatilho da espingarda. "Olha, amigão", ele disse, a voz mudando de tom, mais baixa, mais ameaçadora. "Eu só quero minha mulher de volta e meu filho. Não quero problema com ninguém." Apertei os dedos em volta da coronha da arma. "Não tem ninguém aqui. Agora sai da minha propriedade." Valdir deu um passo para frente. Eu desci um degrau da varanda. A distância entre nós diminuiu. "Você tá mentindo", ele rosnou, os olhos se estreitando. "Eu sei que ela tá aqui. E eu sei que o moleque tá aqui também. Não sei de que moleque você tá falando. Do meu filho", ele gritou, perdendo a compostura. "Do meu filho que sumiu ontem. Alguém pegou ele. E se foi você, é melhor devolver agora, porque senão..." "E não o quê?" Ergui a espingarda, apontando para o chão, mas deixando claro que podia apontar para ele a qualquer momento. "Vai fazer o quê, Valdir? Vai invadir minha casa? Vai ameaçar mais gente, igual fez com sua mulher?" Ele congelou. "Como você sabe meu nome?" "Sei muita coisa. Sei que você bateu nela. Sei que você jogou seu próprio filho numa lixeira para morrer." Minha voz estava calma, mas cada palavra saía como uma lâmina. "Sei que você é um covarde que bebe e espanca quem não pode revidar." O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. "Você não sabe de nada." Ele avançou até o portão, agarrando as tábuas de madeira. "Aquela mulher é minha. Aquele moleque é meu. E eu faço o que eu quiser com o que é meu." "Errado." Subi a espingarda, agora apontando diretamente para ele. "Eles não são suas propriedades. São seres humanos, e você perdeu qualquer direito sobre eles quando decidiu jogá-los fora." Valdir recuou um passo, as mãos levantando devagar. Mas o olhar continuava cheio de ódio. "Você está cometendo um erro", ele disse, a voz baixa, perigosa. "Tá metendo o nariz onde não foi chamado. Isso vai dar problema para você. Pode dar o problema que quiser, mas não vai entrar aqui e não vai encostar a mão neles de novo." Ele ficou ali parado, respirando pesado, os punhos cerrados. Podia ver os pensamentos passando pela cabeça dele, calculando as chances, medindo se valia a pena tentar algo. "A polícia vai saber disso", ele disse finalmente. "Vou denunciar você por sequestro, por roubo. Vão vir buscar meu filho e você vai preso. Pode tentar.
Dei de ombros, mas mantive a arma firme. Mas quando a polícia chegar, vai ter muita coisa para explicar. As marcas no corpo da Cíntia, o bebê que você abandonou, os vizinhos que viram você bêbado. Então vai lá. Chama a polícia. Vamos ver quem se dá mal no final. Silêncio. O vento soprou entre nós, carregando folhas secas. Valdir cuspiu no chão. Isso não vai ficar assim, ele murmurou. Você vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa na vida. Mas de te enfrentar, eu garanto que não vou me arrepender. Ele virou as costas, subiu na caminhonete e ligou o motor. Acelerou com raiva, fazendo a roda traseira patinar na terra molhada, levantando uma nuvem de poeira e lama. A caminhonete sumiu estrada abaixo. Só então abaixei a arma. As mãos tremiam. O suor escorria pelas costas. O coração ainda batia rápido demais. Virei e vi Dona Lourdes parada na porta, o rosto pálido, as mãos apertando o avental. Seu Raul, ele vai voltar. Eu sei. E da próxima vez, pode trazer gente com ele. Eu sei. Ela respirou fundo, controlando o medo. O que a gente faz? Olhei para casa. Para o quarto lá em cima, onde Cíntia e Gabriel dormiam. Pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Pensei em Helena, no meu filho que nunca respirou, em todas as vezes que eu tinha pedido a Deus uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferença. E agora, quando ela tinha vindo, eu ia desistir por causa de um covarde bêbado? Não. A gente se prepara, respondi firme. Chama o Zé Maria e os outros peões. Reforça o portão. Mantém a casa trancada. E se ele voltar, a gente está pronto. Dona Lourdes assentiu, ainda assustada, mas confiante. E a polícia? A gente não devia chamar? Vou falar com o delegado da cidade, mas primeiro preciso conversar com a Cíntia. Ela que decide o que fazer. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo. Bati na porta do quarto. Cíntia abriu. Tinha o Gabriel no colo. Os olhos dela estavam vermelhos. Tinha ouvido tudo. Era ele, né? Ela sussurrou. Era. Ele vai voltar. Provavelmente. Ela olhou para o filho, apertando ele contra o peito. Eu não posso deixar que ele leve o Gabriel. Não posso. Se ele levar, ele vai matar ele. Eu sei que vai. Ele não vai levar. Como o senhor pode ter certeza? Segurei os ombros dela, firme, mas gentil. Porque eu não vou deixar. E enquanto vocês estiverem aqui, eu vou proteger vocês, mesmo que custe tudo que eu tenho. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez havia gratidão misturada com medo. Obrigada, ela soluçou. Obrigada. Deixei ela no quarto e desci. Chamei os peões, expliquei a situação, pelo menos o suficiente para que entendessem o perigo. Zé Maria, que trabalhava comigo havia 15 anos, não hesitou. A gente protege, patrão. A gente sempre protege os nossos. Os outros concordaram. Reforçamos o portão, colocamos trancas nas portas, distribuímos ferramentas que podiam servir como armas, enxadas, foices, pedaços de madeira. Não éramos um exército, mas éramos leais. E às vezes, lealdade vale mais que número. O dia passou tenso. Cada barulho de motor na estrada fazia todo mundo ficar alerta. Mas Valdir não voltou. Pelo menos não naquele dia. À noite, jantamos juntos. Eu, Dona Lourdes, Cíntia e os peões. Uma mesa cheia pela primeira vez em anos. Cíntia ajudou a preparar a comida, insistindo em ser útil. O Gabriel dormiu tranquilo no berço. Depois do jantar, os peões voltaram para os seus barracões. Dona Lourdes subiu para dormir. Cíntia ficou comigo na varanda, embalando o bebê. Seu Raul, ela começou hesitante, porque o senhor nunca teve outros filhos. Depois que, sabe, olhei para o horizonte, a lua cheia iluminava os pastos, porque eu achava que não merecia, achava que tinha falhado, que se eu não conseguisse salvar meu próprio filho, não tinha direito de tentar de novo. Mas não foi culpa sua. Eu sei. Na cabeça, eu sei.
Mas no coração a culpa fica grudada. Ela ficou em silêncio por um tempo. Sabe o que eu acho? Ela disse finalmente. Acho que o seu filho está orgulhoso, lá de onde ele está, porque o pai dele salvou outra criança. E isso é amor de verdade. Senti as lágrimas voltarem, mas dessa vez deixei elas caírem, porque eram lágrimas de cura. Os dias que se seguiram foram estranhos. Estranhos porque pela primeira vez em 5 anos a fazenda tinha vida de verdade. Não era só o barulho do gado, o motor dos tratores, o vai e vem dos peões. Era diferente. Era o choro do Gabriel às 3 da madrugada. Era o riso baixo de Cíntia quando Dona Lourdes contava histórias da juventude. Era o cheiro de mingau no fogão, de roupa de bebê secando no varal, de esperança flutuando no ar. Mas junto com essa vida nova, vinha o medo. Valdir não tinha voltado, mas a ameaça dele pairava sobre nós como uma nuvem escura. Cada carro que passava na estrada fazia meu corpo ficar tenso. Cada barulho estranho à noite me fazia pegar a espingarda e ir até a janela. Os peões mantinham a vigilância. Zé Maria organizou turnos. Sempre tinha alguém acordado, de olho no portão, na estrada, nos arredores. Não eram soldados, mas eram homens bons. E homens bons, quando unidos por uma causa justa, são mais fortes do que parecem. Cíntia mudou também. Nos primeiros dias, ela era só medo e gratidão. Andava pela casa nas pontas dos pés, como se tivesse medo de incomodar, de ocupar espaço demais. Mas aos poucos, a força foi voltando. Ela ajudava Dona Lourdes na cozinha, limpava, organizava, cuidava do Gabriel com uma devoção que doía de ver, porque era o amor de quem quase perdeu tudo. E nas noites, quando o bebê dormia, ela sentava comigo na varanda. Conversávamos sobre tudo e sobre nada, sobre as cicatrizes que a vida deixa, sobre como a dor muda a gente, mas não precisa nos destruir. Sabe o que é mais doido? Ela disse uma noite, olhando para o céu estrelado. É que eu passei 3 anos com medo dele. 3 anos andando em ovos, tentando não irritar, tentando ser perfeita para que ele não explodisse. E mesmo assim, nunca foi suficiente, porque o problema nunca fui eu, foi sempre ele. E agora? Perguntei. Ainda tem medo? Ela ficou em silêncio pensando. Tenho, mas é diferente. Antes era um medo paralisante, aquele que te faz pequena, que te faz aceitar o inaceitável. Agora é um medo que me deixa alerta, que me lembra que eu preciso lutar pelo Gabriel, por mim. Sorri. Era bom ver aquela mulher renascendo. Você é mais forte do que imagina. Ela devolveu o sorriso, mas era um sorriso triste. Eu não me sinto forte. Me sinto sobrevivente. E sobrevivente não é herói. É só alguém que não teve escolha. Mas teve. Olhei para ela, firme. Você teve escolha. Podia ter desistido. Podia ter aceitado que ele tinha jogado o Gabriel fora e seguido em frente. Mas não. Você correu, procurou, não parou. Isso é força, Cíntia. Isso é amor. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Obrigada por me lembrar disso. Na manhã do 4º dia, tudo mudou. Eu estava no curral, ajudando a vacinar o gado, quando ouvi o som de sirenes. Meu coração despencou. Larguei tudo e corri para a frente da casa. Zé Maria já estava lá, com a mão fazendo sombra nos olhos, olhando para a estrada. 2 viaturas da polícia subiam devagar pela estrada de terra, levantando poeira. Ele chamou a polícia, murmurei, o estômago revirando. O desgraça chamou a polícia. Zé Maria olhou para mim preocupado. E agora, patrão? Agora a gente enfrenta, do jeito certo. Subi correndo para casa. Cíntia estava na sala, com o Gabriel no colo. Quando viu minha cara, o rosto dela empalideceu. É a polícia, eu disse, tentando manter a voz calma. Valdir deve ter feito alguma denúncia. Mas não se preocupa, a gente explica tudo. Você conta o que aconteceu, mostra as marcas, eles vão entender.
Ela tremia, mas assentiu. E se eles levarem o Gabriel? Não vão levar. Segurei os ombros dela. Eu não vou deixar. As viaturas pararam na frente do portão. 2 policiais desceram. Um mais velho, barrigudo, com bigode grisalho. O outro mais jovem, sério, com a mão no coldre da arma. Respirei fundo e saí para a varanda. Bom dia, oficiais. Cumprimentei, mantendo a voz neutra. Em que posso ajudar? O policial mais velho deu um passo à frente. Bom dia, o senhor é Raul Medeiros, dono da fazenda? Sou. Meu nome é Sargento Brito. Este é o Cabo Nunes. Recebemos uma denúncia de que o senhor estaria mantendo uma mulher e uma criança aqui contra a vontade delas. O denunciante afirma ser o marido da mulher e pai da criança. Minha mandíbula se contraiu, mas mantive a calma. A mulher em questão se chama Cíntia. Ela não está aqui contra a vontade. Ela está aqui porque fugiu de um marido violento que tentou matar o filho dela. O sargento ergueu uma sobrancelha. É uma acusação grave, senhor Medeiros. É a verdade, e ela pode confirmar. Se quiserem falar com ela, ela está dentro. Mas ela não vai embora, não enquanto aquele homem representar uma ameaça. O cabo mais jovem deu um passo à frente, a mão ainda perto da arma. Com todo respeito, senhor, não é o senhor quem decide isso. Se há uma disputa familiar, é a justiça que resolve. E se a criança foi levada sem consentimento do pai, isso pode configurar crime. Crime foi o que ele fez. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Respirei fundo, me controlando. Desculpa, mas vocês precisam ouvir o lado dela antes de tirar conclusões. O sargento trocou um olhar com o cabo, depois assentiu. Tudo bem, podemos falar com ela? Podem. Abri o portão e os deixei entrar. Levei eles até a sala, onde Cíntia esperava, segurando o Gabriel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Quando ela viu os policiais, o corpo inteiro dela se enrijeceu. Mas eu fiquei ao lado dela, firme, presente. Senhora, o sargento começou tirando o cap. A senhora é Cíntia, esposa de Valdir Santos. Ela assentiu, a voz saindo baixa. Sou. Seu marido fez uma denúncia dizendo que a senhora fugiu de casa levando o filho. Ele está preocupado e quer que vocês voltem. É isso que a senhora quer? Cíntia levantou os olhos e pela primeira vez, desde que os policiais entraram, vi a força nela. Não, ela disse firme. Eu não quero voltar. E meu filho não vai voltar. O sargento inclinou a cabeça. Pode me explicar por quê? E então ela contou. Contou tudo, as surras, as ameaças, as noites de terror. O dia em que Valdir pegou o Gabriel, bêbado e furioso, e saiu de casa. Como ela correu atrás, descalça, desesperada. Como viu ele parar na estrada e voltar sozinho. E como quando ela chegou até aquele ponto da estrada, horas depois, encontrou o senhor Raul, que tinha salvado seu filho de uma lixeira onde Valdir o tinha jogado para morrer. O silêncio que se seguiu foi pesado. O sargento olhou para o cabo olhou para o chão. Essas são acusações graves, senhora. O sargento disse finalmente. A senhora tem provas? Cíntia levantou. Devagar, puxou a gola da blusa, revelando as marcas roxas no pescoço. Depois virou o braço, mostrando os hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Alguns amarelados, outros ainda roxos, outros quase verdes. Essas são as provas, ela disse, a voz tremendo, mas firme. E se vocês procurarem nos vizinhos, vão achar mais. Porque todo mundo ouvia os gritos, todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. O sargento engoliu seco. Até o cabo jovem parecia desconfortável agora. E a criança? O sargento perguntou, olhando para o Gabriel. Ela tem algum ferimento? Não, porque o senhor Raul achou ele a tempo. Cíntia apertou o bebê contra o peito. Mas se não tivesse achado, meu filho estaria morto. E seria culpa dele, do homem que vocês estão aqui defendendo. O sargento suspirou, passando a mão pelo rosto. Olha, eu entendo a situação,
Mas o correto seria a senhora ter ido à delegacia, feito um boletim de ocorrência, pedido medida protetiva. Fugir assim complica as coisas, porque tecnicamente ele ainda é o pai. Ainda tem direitos. Direitos! Cíntia gritou e o Gabriel começou a chorar. Ela o embalou, tentando se acalmar. Ele jogou o próprio filho numa lixeira. Que direitos ele tem? Eu sei. O sargento levantou as mãos, tentando acalmar. Mas eu preciso seguir os procedimentos. O que eu posso fazer é levar a senhora e a criança para a delegacia. A senhora registra tudo, pede a medida protetiva. A gente investiga a denúncia dela. E enquanto isso, a criança fica sob proteção. Da proteção de quem? Eu me intrometi. De um abrigo? De algum lugar cheio de gente estranha? Senhor Medeiros, com todo respeito, o senhor não é parente dela, não tem guarda legal. Tecnicamente, está cometendo um crime ao manter ela e a criança aqui. Então me prende. Cruzei os braços. Me prende, mas não leva ela. Não leva o bebê. Seu Raul, Cíntia sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. O sargento me estudou por um longo momento. Depois, suspirou. Vou ser honesto com o senhor. Eu sou pai, sou avô. E se fosse minha filha nessa situação, eu ia querer alguém como o senhor protegendo ela. Mas eu tenho que seguir a lei. E a lei diz que isso aqui precisa passar pelo sistema. Então melhora o sistema, respondi, amargo. Ele deu um sorriso triste. Oxalá eu pudesse. Ficamos em silêncio. Foi o cabo jovem que quebrou o impasse. Sargento, ele disse, baixo. E se a gente levasse só a denúncia dela? Registrasse o caso, tirasse fotos das lesões e deixasse ela aqui por mais uns dias, até sair a medida protetiva? O sargento olhou para o cabo, surpreso. Depois pensou. Seria irregular, mas seria humano. Mais silêncio. E então o sargento assentiu. Tá bom, vou registrar a denúncia, vou tirar fotos. Vou abrir inquérito contra o Valdir e vou pedir medida protetiva urgente. Ele olhou para Cíntia. Mas a senhora vai ter que ir na delegacia em no máximo 2 dias para formalizar tudo. E se o senhor Valdir aparecer aqui, a senhora me liga imediatamente, entendido? Cíntia assentiu, aliviada. Entendido. Obrigada. Obrigada. O sargento acenou, colocando o cap de volta. Não me agradeça ainda. Essas coisas são complicadas, mas... Ele olhou para mim. O senhor é um homem de bem. Isso eu vejo. Então, por enquanto, confio que vai cuidar dela e da criança direito. Pode confiar. Eles saíram. As viaturas sumiram estrada abaixo. E pela primeira vez em dias, respirei. Cíntia desabou no sofá, chorando de alívio. A gente conseguiu. A gente conseguiu... Conseguimos, repeti, sentando ao lado dela. Mas ainda não acabou. Agora é seguir o processo, fazer tudo certinho e manter vocês seguros. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo. Os dias que se seguiram foram de uma calma tensa. Cíntia foi à delegacia conforme o combinado. Prestou depoimento, mostrou as marcas, contou tudo, cada surra, cada ameaça, cada noite de terror. O delegado, um homem sisudo de olhos cansados, ouviu tudo em silêncio e, no final, garantiu que a medida protetiva sairia em 48 horas. Valdir seria proibido de se aproximar dela e do Gabriel. Se descumprisse, seria preso. Parecia simples no papel, mas a gente que vive no interior sabe que papel e realidade nem sempre conversam. Ainda assim, era um começo. A vida na fazenda foi se ajustando aos poucos, como rio que encontra novo leito. Cíntia não era mais só uma hóspede, era parte da rotina. Acordava cedo, ajudava a Dona Lourdes no café, cuidava do Gabriel com uma dedicação que beirava o sagrado.
Nos intervalos ela limpava, organizava, até aprendeu a fazer pão, coisa que Dona Lourdes jurava que ninguém mais fazia direito desde que Helena tinha partido. Essa moça tem mão boa, Dona Lourdes comentou certa manhã enquanto amassávamos massa de pão na cozinha. E coração bom também. O Gabriel tem sorte de ter uma mãe assim. Tem, concordei, olhando pela janela. Cíntia estava na varanda embalando o bebê enquanto cantava baixinho. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregava tanto amor que dava para sentir dali. E o senhor? Dona Lourdes perguntou, me puxando de volta. Eu o quê? Tá diferente. Ela sorriu, aquele sorriso de quem conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Tá mais leve, mais vivo. Não respondi na hora, não porque não soubesse, mas porque admitir era aceitar que algo dentro de mim tinha mudado. E mudança, depois de tanto tempo parado, assusta. Acho que eu tinha esquecido como era ter gente por perto. Disse, finalmente. Como era acordar e saber que alguém precisava de você. Não por dinheiro, não por obrigação, mas porque você importa. Dona Lourdes apertou meu ombro, os olhos marejados. O senhor sempre importou, seu Raul. Só tinha se esquecido disso. Naquela tarde, depois do almoço, levei Cíntia e o Gabriel para conhecer a fazenda. Ela nunca tinha saído muito da casa. Parte por medo, parte por cansaço. Cuidar de um bebê pequeno não deixa muito tempo para passeios. Mas o dia estava lindo, com aquele sol de fim de tarde que não queima, só aquece. E achei que seria bom ela ver além das 4 paredes. Selei 2 cavalos, o trovão para mim e a estrela, uma égua mansa e dócil para ela. Dona Lourdes amarrou o Gabriel numa tipóia que improvisou com panos, prendendo ele firme contra o peito de Cíntia. Nunca andei a cavalo. Cíntia confessou nervosa, enquanto eu ajudava ela a subir. A estrela é tranquila. Só segura as rédeas e deixa ela seguir no passo. Eu vou do lado. Saímos devagar, contornando a casa, passando pelos currais, pelos pastos onde o gado pastava tranquilo. O céu estava azul, sem nuvens, e o vento trazia cheiro de capim e terra. É bonito aqui, Cíntia disse, olhando ao redor com os olhos arregalados. Muito bonito. É, mas por muito tempo eu não conseguia ver isso. Olhei para frente, para os campos que se estendiam até o horizonte. Para mim era só um lugar vazio. Um lugar que me lembrava do que eu tinha perdido. E agora? Pensei antes de responder. Agora eu vejo diferente. Vejo possibilidade. Vejo vida. Vejo futuro. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. É engraçado, né? Como as coisas mudam. Há uma semana eu estava correndo numa estrada, achando que tinha perdido tudo. E agora eu tô aqui, num lugar lindo, com meu filho vivo, sendo cuidada por gente boa. Parece sonho. Não é sonho. É recomeço. Cavalgamos em silêncio por mais alguns minutos, só ouvindo o barulho dos cascos na terra, o canto dos pássaros, o vento nas folhas. Quando chegamos ao topo de uma colina, parei. Dali dava para ver a fazenda inteira, a casa, os currais, os pastos, a estrada de terra serpenteando ao longe e além as montanhas azuladas no horizonte. Helena amava esse lugar, eu disse de repente. Não tinha planejado falar sobre ela, mas as palavras saíram sozinhas. A gente vinha aqui toda tarde, sentava naquela pedra ali e ficava vendo o pôr do sol. Ela dizia que era o lugar mais perto do céu que ela conhecia. Cíntia ficou quieta, respeitando o momento. Depois que ela se foi, eu parei de vir. Minha voz falhou um pouco. Doía demais. Cada lembrança era uma facada. Mas hoje eu tô aqui de novo. E não dói tanto. Dói diferente. Dói como saudade, não como ferida aberta. Ela ia gostar de saber que o senhor salvou o Gabriel, Cíntia disse baixinho. Ia gostar de saber que o senhor não desistiu de ser bom. Olhei para ela, surpreso com a profundidade daquelas palavras. Obrigado.
por isso. Ela balançou a cabeça, sorrindo, enquanto ajeitava o Gabriel na tipóia. O senhor sabe... Ela começou hesitante. Eu sei que estou sendo um peso. Sei que compliquei sua vida. Mas eu prometo que assim que conseguir me organizar, arrumar um trabalho de verdade, eu saio. Não vou abusar da sua bondade. Não é bondade, Cíntia. E você não é peso. Virei o cavalo de frente para ela. Você e o Gabriel são bem-vindos aqui, pelo tempo que precisarem. E quando forem, vai ser porque vocês querem, não porque eu mandei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que o senhor faz isso? Porque é tão bom pra gente. Porque... Respirei fundo. Porque eu passei 5 anos vivendo como fantasma. E vocês me lembraram que eu ainda tô vivo, que ainda posso fazer diferença, que ainda posso importar. Ela chorou em silêncio, e o Gabriel, como se sentisse a emoção da mãe, fez um barulhinho e se aconchegou mais contra o peito dela. Descemos a colina devagar, em silêncio, mas era um silêncio bom, daqueles que não precisa ser preenchido com palavras. Quando voltamos para casa, o sol já estava se pondo. Dona Lourdes tinha preparado um jantar caprichado, galinha caipira, arroz com pequi, farofa crocante e uma salada fresca da horta. Jantamos juntos na mesa grande da cozinha. Eu, Dona Lourdes, Cíntia e o Zé Maria, que tinha sido convidado a se juntar a nós. Conversamos sobre coisas simples, sobre a colheita que vinha, sobre o bezerro que tinha nascido naquela manhã, sobre o tempo que prometia chuva para o fim de semana. Era uma conversa banal, dessas que a gente tem todo dia. Mas para mim era tudo, porque fazia 5 anos que aquela mesa não via uma refeição compartilhada. 5 anos que aquela cozinha não ouvia risos e histórias. E agora ouvia de novo. Depois do jantar, Cíntia colocou o Gabriel para dormir. Eu ajudei Dona Lourdes a lavar a louça. Então, sentei na varanda com uma xícara de café, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Dona Lourdes se juntou a mim, trazendo sua própria xícara. Sabe, seu Raul, ela começou, olhando para o céu também. A Dona Helena ia gostar dela, da Cíntia, ia gostar de ver como ela cuida do Gabriel, como ela está tentando reconstruir a vida dela. Acho que sim, concordei sorrindo. Acho que Helena ia gostar de tudo isso. Ia gostar de saber que a casa está cheia de novo. E o senhor? Dona Lourdes me olhou de lado. O senhor está gostando? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô gostando de acordar, de viver, de sentir que tenho propósito. Dona Lourdes sorriu satisfeita. Então a Dona Helena deve estar sorrindo lá de cima também. Ficamos ali sentados, em silêncio, ouvindo os grilos cantarem, o vento nas árvores, a vida acontecendo ao nosso redor. E pela primeira vez em 5 anos, senti que estava tudo bem. Que eu estava bem, que a vida, mesmo depois de tanta perda, ainda valia a pena. Mais tarde, naquela noite, quando todos já dormiam, subi até o quarto do Gabriel. A porta estava entreaberta. Entrei em silêncio. Cíntia dormia no colchonete ao lado do berço, a mão estendida para dentro dele, segurando o dedinho do filho mesmo dormindo. O Gabriel respirava tranquilo, o rostinho sereno, alheio a todo o caos que tinha atravessado para chegar até ali. Fiquei ali parado, só olhando, pensando em tudo que tinha acontecido, em como uma única escolha, parar para investigar um choro, tinha mudado tudo. E então sussurrei, baixinho, como se falasse com alguém que já não estava mais ali. Helena, se você está me ouvindo, obrigado. Obrigado por me guiar até eles. Obrigado por me dar essa chance. Eu não sei se mereço, mas juro que vou fazer valer. Vou proteger eles. Vou cuidar deles. Como eu não consegui fazer por você e pelo nosso filho. Senti uma lágrima escorrer, mas não limpei. Deixei cair, porque às vezes as lágrimas não são de tristeza, são de gratidão. Saí do quarto em silêncio.
fechando a porta com cuidado. E pela primeira vez em 5 anos, dormi sem pesadelos. 3 semanas se passaram. 3 semanas de rotina nova, de vida nova. A medida protetiva tinha saído e Valdir estava oficialmente proibido de se aproximar de Cíntia e do Gabriel. O delegado garantiu que, se ele descumprisse, seria preso imediatamente. Parecia que finalmente tínhamos paz. Mas paz, eu aprendi, é uma coisa frágil, especialmente quando existe um homem movido por raiva e orgulho ferido do outro lado. Naquela quinta-feira, acordei mais cedo que o normal. O sol ainda não tinha nascido, mas o céu já clareava naquele azul escuro que antecede o amanhecer. Desci para a cozinha, preparei café e estava tomando a primeira xícara quando ouvi batidas na porta. Fortes, urgentes. Era Zé Maria. Patrão! Ele estava ofegante, o rosto suado. Tem fumaça subindo lá da divisa leste. Parece que estão queimando pasto. Meu sangue gelou. Queimando? Mas não tem queimada autorizada lá? Pois é, e o vento tá forte. Se não apagar rápido, pode espalhar. Larguei a xícara e corri. Acordei os outros peões. Pegamos baldes, pás, sacos molhados. Montei no trovão e galopei em direção à fumaça. Quando cheguei, o fogo já tinha tomado conta de uma área grande. As chamas subiam altas, lambendo o capim seco, crepitando, avançando rápido com o vento. E não tinha sido acidente. Dava para ver os rastros de gasolina, as marcas de pneu de caminhonete na terra. Valdir, ele tinha começado o incêndio de propósito. Filho da mãe. Rosquei entre dentes descendo do cavalo. Não tinha tempo para raiva agora. Tinha que apagar aquilo antes que tomasse a fazenda inteira. Trabalhamos por horas, cavando, jogando terra, molhando o chão ao redor para impedir que o fogo se espalhasse. O calor era insuportável. A fumaça queimava os olhos e a garganta. O suor escorria como rio, mas conseguimos. Depois de 4 horas de trabalho brutal, apagamos o último foco. Fiquei ali parado, no meio do pasto queimado, negro, ainda fumegando, sentindo o corpo doer, a garganta arder, o coração pesar. Aquilo era só o começo. Valdir tinha mandado um recado. Se eu não posso ter o que é meu, ninguém vai ter nada. Voltei para casa exausto, sujo de cinza e fuligem. Dona Lourdes quase gritou quando me viu. Meu Deus do céu, seu Raul, o que aconteceu? Incêndio, proposital. O rosto dela empalideceu. Foi ele? Foi. Cíntia apareceu da sala, com o Gabriel no colo. Quando viu minha expressão, entendeu na hora. Ele não vai parar, vai? Ela sussurrou, a voz trêmula. Não. Não até conseguir o que quer. Ou até a gente acabar com isso de vez. E como a gente acaba com isso? Olhei para ela, para o bebê, para Dona Lourdes, para aquela casa que tinha se tornado lar de novo. Indo na polícia, denunciando, provando que ele está descumprindo a medida protetiva, fazendo ele ser preso de verdade. Mas como a gente prova? Cíntia perguntou. Ele não deixou assinatura no fogo, mas deixou rastro, e eu vou atrás, vou achar prova, e vou fazer justiça. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Descobri, através de conversas com vizinhos, que Valdir tinha sido visto em bares da região, bêbado, falando alto, dizendo que ia recuperar o que era dele, nem que tivesse que queimar tudo. Tinha testemunhas, tinha provas indiretas, mas o delegado dizia que precisava de mais, precisava de flagrante, de algo concreto, e enquanto isso, a gente vivia numa montanha-russa de medo e esperança. Mas nem tudo era trevas. Gabriel estava crescendo, já sorria, já reconhecia vozes. Quando eu chegava perto do berço, ele esticava as mãozinhas, tentando alcançar meu rosto, e cada vez que fazia isso, sentia meu coração apertar. De uma forma boa. Cíntia também estava diferente. Mais forte. Mais segura. Tinha começado a falar sobre o futuro, sobre estudar, talvez fazer um curso, conseguir um emprego de verdade. Ainda ficaria na fazenda. Eu tinha deixado claro que era a casa dela pelo tempo que quisesse. Mas ela queria mais.
Queria independência. Queria provar para si mesma que podia reconstruir a vida. E eu admirava isso. Admirava a força dela. Uma noite depois que Gabriel dormiu, estávamos na varanda como sempre. Ela tinha trazido café. Sentamos em silêncio por um tempo, só ouvindo os grilos e o vento. Seu Raul, ela começou hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O senhor já pensou em recomeçar? Em conhecer alguém? Casar de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Não muito. Por quê? Porque o senhor merece ser feliz, merece ter alguém que cuide do senhor como o senhor cuida da gente. Sorri, meio sem jeito. Não sei se sou bom nisso mais. Depois de tanto tempo sozinho, não sei se lembro como é estar com alguém. O amor a gente não esquece, ela disse, com aquela sabedoria de quem viveu dor demais para pouca idade. A gente só guarda, e quando chega a pessoa certa, ele volta. Diferente, talvez, mas volta. Fiquei em silêncio pensando nas palavras dela. E você? Perguntei. Vai conseguir confiar em alguém de novo? Depois de tudo? Ela olhou para o horizonte pensativa. Não sei. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que não. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou deixar o Valdir me destruir. Ele tirou muita coisa de mim. Mas não vai tirar minha capacidade de amar, de confiar, de recomeçar. Você é incrível, sabia? Ela riu, um riso baixo, quase tímido. Não sou, não. Só tô tentando sobreviver, igual todo mundo. Não, você tá fazendo mais que isso. Tá vivendo. E isso é coragem. Ficamos ali até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada. E quando ela subiu para dormir, fiquei sozinho na varanda, olhando as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Não só para ela, não só para o Gabriel, mas para mim também. 2 dias depois, tudo explodiu. Era noite. Eu estava na sala, revisando uns papéis da fazenda, quando ouvi o som de vidro quebrando. Me levantei num pulo. O som tinha vindo de fora. Corri até a janela e vi. Uma garrafa em chamas tinha sido jogada no pátio. O fogo começava a se espalhar. Dona Lourdes, Cíntia, gritei correndo escada acima. Pega o bebê e sai agora. Peguei a espingarda, destravei a porta e saí. Do outro lado do portão, Valdir estava em pé, segurando outra garrafa com pano enrolado na boca, já aceso. Você acha que pode me desafiar? Ele berrava cambaleando, bêbado como sempre. Acha que pode roubar o que é meu? Valdir, para com isso! Gritei de volta. Você está descumprindo a medida, vão te prender. Eu não ligo! Ele jogou a segunda garrafa. Dessa vez acertou mais perto da casa. As chamas subiram. Apontei a espingarda para o alto e disparei. O barulho ecoou pela noite. Valdir congelou. A próxima não vai ser para o alto, avisei, a voz firme. Vai embora, agora. Ele me encarou por um longo segundo e então gritou. Isso não vai ficar assim! Você vai pagar! Subiu na caminhonete e saiu, as rodas cantando o pneu na terra. Zé Maria e os outros peões apareceram, ajudando a apagar o fogo antes que tomasse a casa. Quando finalmente controlamos tudo, subi para ver Cíntia e Gabriel. Ela estava trêmula, segurando o bebê contra o peito, os olhos arregalados de medo. Ele vai voltar, não vai? Ela chorou. Ele não vai parar. Ajoelhei na frente dela, segurando os ombros dela com firmeza. Cíntia, olha para mim. Ele não vai te tocar. Não vai tocar no Gabriel. Eu juro para você. Vou até o fim do mundo. Mas vocês vão estar seguros. Ela assentiu, ainda tremendo. E naquele momento, tomei uma decisão. No dia seguinte, liguei para o delegado. Contei tudo, pedi proteção policial, pedi urgência e então, com Cíntia ao meu lado, decidimos que era hora de dar um basta. Era hora de enfrentar Valdir, de verdade, na justiça, com provas, com coragem, porque uma vida construída em medo não é vida,
é prisão e a gente tinha decidido ser livre. Fim do capítulo 8 e da história. Epílogo. O amanhecer, 6 meses depois. O sol nascia sobre a fazenda, pintando o céu de dourado. Desci para a varanda com minha xícara de café e sentei na cadeira de balanço, aquela que Helena amava. O silêncio não era mais solitário, era paz. Valdir tinha sido preso. As provas eram esmagadoras. Testemunhas do incêndio, o ataque à casa, as marcas no corpo de Cíntia. Ele ia ficar anos atrás das grades e a gente finalmente podia respirar. Cíntia tinha conseguido emprego numa escola da cidade, ajudando na cozinha. Também tinha começado um curso de cozinheira profissional aos sábados. Gabriel estava com quase 1 ano agora, começando a dar os primeiros passos cambaleantes pela casa. Ela ainda morava na fazenda. E eu não queria que fosse diferente. Porque aquela casa, que por tanto tempo foi túmulo, agora era lar de novo. Ouvi passos atrás de mim. Cíntia apareceu com o Gabriel no colo. O menino deu uma risadinha quando me viu e esticou os bracinhos. Peguei ele no colo, sentindo o peso gostoso de uma vida sendo vivida. Bom dia, Cíntia sorriu. Bom dia. Ela se sentou ao meu lado e ficamos ali em silêncio, vendo o sol subir. E então ela disse baixinho: obrigada por tudo, por ter ouvido aquele choro, por não ter passado direto, por ter nos salvado. Olhei para ela, para o Gabriel, para aquele amanhecer dourado. Não, respondi com a voz embargada. Obrigado a vocês, porque vocês me salvaram primeiro. E era verdade, porque às vezes Deus coloca um choro no meio do nada. Não para testar se a gente tem coragem de parar, mas para mostrar que ainda existe amor nos nossos ouvidos e que enquanto houver quem escute, sempre haverá esperança.